Bem, pessoal, começando aqui mais um exemplo, tá, de axonometria. Nós vamos fazer a mesma peça que tinha no exemplo anterior, só que agora a gente vai mudar a vista, tá? Então, ó, construa a axonometria da peça, dados. Tá aqui a peça, né? Só lembrando que aqui é 2 centímetros, aqui é 2 centímetros, tá? Esse corte está bem no meio. O triângulo axonométrico XYZ com essas medidas, né? Isso aqui está igual ao do exemplo anterior. Só vou mudar a posição, tá? Agora a posição da origem vai ser direita, em cima, frente, tá? E eu vou querer que a visibilidade do ponto O, eu quero que ele seja visível, tá? Vou assumir que o ponto O agora está na frente. Então vamos lá aos passos, tá? A primeira ideia é sempre fazer o esboço da peça para entender, né? Como é que tá essa peça mais ou menos. Fiz um esbocinho aqui, joguei para lá, tá? Bem, agora vamos desenhar os eixos de acordo com a visibilidade. Então, ó, direita e frente. Direita e frente, o ponto O vai estar aqui, tá? E como é em cima, o O' vai estar do lado de cima aqui, ó. O ponto O aqui e o O' aqui. Então os eixos vão ficar o X para cá e para cá, Z para baixo e Y para cá. Beleza? Fazemos ali a posição da origem, né? O ponto O' aqui, o ponto O aqui, como eu disse. Eixo X para cá, Z para baixo, Y para cá, né? Sempre O igual a Z, né? Porque o Z é uma reta vertical e o O' é sempre igual ao Y', né? Porque o Y é uma reta de topo. Tudo bem? Então, questão dos eixos, desenhamos eixos. E agora vamos partir para desenhar o triângulo, né? Construir o triângulo. Então, a dica é a seguinte, ó. O eixo Z está apontando para baixo, tá? O Z está apontando para baixo aqui. Então, vamos construir o triângulo com o vértice Z para baixo. Então, ó, eu começo aqui com o eixo XY, né? XY, tá? Veja que aqui eu coloquei o eixo X para cá, tá? Porque o X está meio que para a esquerda aqui, então eu poderia ter colocado invertido também. O desenho sairia invertido, não tem problema, tá? Desde que você siga a ordem, mas eu coloquei o eixo X, comecei com o lado XY, né? Como o eixo X está apontando para a esquerda, eu coloquei o X na esquerda do triângulo. E como o Z está para baixo, né? Eu podia escolher o eixo Z para cima ou para baixo, escolhi para baixo, porque o Z está apontando para baixo. Isso facilita a nossa vida depois. Mas você pode desenhar esse triângulo na posição que você quiser, tá? No final das contas, é meio que só girar o papel que você volta para a posição original, tudo bem? Então, claro que pode ser que o desenho fique invertido, mas desde que os eixos aqui estejam condizentes, eu aceito, todos estão certos, tá? Então vamos lá. Fazer a graduação dos eixos, né? Então, mesmo esquema, né? Acho o ortocentro, tá aqui o ortocentro, ponto M1, ponto M2, traço os arcos, né? Estendo o eixo Y, acho o ponto O1, estendo o eixo X, acho o ponto O2, tudo bem? Rebato os eixos, eixo X rebatido, eixo Z rebatido, eixo Y rebatido, os eixos rebatidos que estão em VG, né? Passo a graduação no eixo rebatido e usando as paralelas, trago a graduação para o eixo X, para o eixo Z e para o eixo Y, tá? Então, tá aqui a graduação, né? Esse passo a passo está feito lá no vídeo de graduação dos eixos. Estamos então com os eixos graduados, vamos começar a desenhar. Começamos sempre desenhando a caixa envoltória, né? Tá aqui a caixa envoltória. Meço a dimensão da caixa em cada um dos eixos, né? Agora lembrando que o ponto O, ele está na frente do desenho. Então imagina que aqui que o ponto O está visível, tá? Então olha só, a dimensão X da caixa daqui até aqui, ó, né? Toda a dimensão X da caixa é 4 centímetros, é quanto mede a caixa em X. Fiz a marquinha no X aqui no 4, 1, 2, 3, 4. A espessura da caixa, dimensão Y, é 2 centímetros, fiz a marquinha no 2, né? E a altura da caixa, é o eixo Z aqui, né? A altura da caixa, 4 centímetros, esse comprimento aqui, ó. Marquinha no 4. Vou lá e desenho a caixa, né? Desenho a frente da caixa, né? Fazendo os paralelogramas, né? Só fazer as paralelas aos eixos passando pelos vértices, tá? Como nos exemplos anteriores, tá? E agora eu desenho a outra parte da caixa, só que agora, ó, lembra que o ponto O é o visível, então esse aqui está na frente, esse fica contínuo e o que está lá atrás fica pontilhado, tá? Está invertida a visibilidade ou,
né? Como se eu estivesse vendo a caixa de outro ângulo, estou vendo ela de cima do... É como se eu estivesse vendo daqui para o ponto O, né? Daqui para cá, ó. Essa visibilidade, tá? De cima para baixo. Então aqui está o ponto O em cima e os meus eixos. Beleza? Construir a caixa e agora eu vou cortar a caixa para poder fazer os cortes aqui e ter meu objeto final. Então eu vou precisar cortar uma vez no meio aqui, ó, no eixo Z, separando a parte de cima da parte de baixo. Faço esse corte. Tá aqui, ó, né, um corte na cota 2. Então fiz a marquinha na cota 2 aqui, ó. Deixa eu voltar, vou fazer a marquinha na cota 2 e vou construir paralelas aos eixos, dando a volta na minha caixa aqui, ó. Pronto. Tá? Fiz aqui a cota 2. Beleza? Faço essa marquinha. E agora a caixa aqui, ó, tá perto do ponto O, tá vendo? O buraco tá perto do ponto O, a caixa de cima, né? Vou cortar ela ao meio, né? Vou fazer um corte perpendicular a X, né? Um corte perpendicular a X aqui. Qual que é a medida do corte? Daqui até aqui, né? Se aqui mede 2, aqui também mede 2, tá na metade, né? Aqui o total é 4, tiro 2, sobra 2 aqui. Então essa daqui até aqui onde vai passar o meu corte, 2 centímetros. Vou fazer o corte passando aqui pelo 2 centímetros aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, né? Dando uma volta na caixa de cima. Então eu faço lá o corte passando no 2, tá? E agora eu tenho todos os cortes que eu preciso, tenho todos os vértices do meu objeto. Tenho que traçar agora a visibilidade, né? Então assim, agora eu tenho uma certa dúvida. Qual desses dois blocos aqui de cima é o bloco vazio, né? É o que está perto do ponto O, percebe? Então o bloco vazio é esse primeiro, é o que está perto do ponto O. E esse aqui é o bloco cheio. Então meu L vai ser aquelas caixas ali de trás, né? Aquela parte ali de trás. Essa aqui da frente é a que está vazia. Vou lá, faço o L da frente, né? Passando a visibilidade aqui, as arestas laterais, aqui, pontilhado aqui contínuo, e a face de trás e as arestas ali. Terminando a minha peça, né? Vou só destacar ela aqui do desenho para a gente entender ela, né? Ver como ela fica, né? É engraçado porque às vezes o teu cérebro meio que te engana, às vezes está vendo de frente, vendo de trás, então você vai meio que tentando buscar a visibilidade que os pontilhados estão no fundo. Aí em algum momento você vai ver a peça aí da forma correta, tudo bem? Então esse é o nosso exemplo, mudando a posição da origem e mudando a visibilidade do objeto. Então a dica é, se a minha vista, se o meu eixo Z está apontando para baixo, eu desenho o triângulo axonométrico com o Z para baixo, beleza? Se o X está apontando para a esquerda, eu coloco o X na esquerda, tá? Se o X aponta para a direita, eu coloco o X na direita. Se o Z está para cima, o eixo Z para cima do triângulo. Essa é a dica. Aí a visibilidade do ponto O, tanto faz, né? Você vai, depende do problema, ele vai pedir para estar visível ou não. Tudo bem? Então, esse foi o nosso exemplo.